Bom, nos últimos dias vocês têm acompanhado certamente o noticiário, querendo ou não fugir daquilo que todos os jornais têm apresentado, querendo ou não, mudando para um canal, mudando para um outro canal, fatalmente a gente tem se deparado com as notícias da guerra, né, que tem ocorrido no Oriente, e mais especificamente a guerra entre o Hamas e Israel. E muita coisa tem sido dita a respeito disso. É um movimento, uma coisa um tanto quanto, para se compreender, complexa, porque, aliás, entre muitos cristãos, a perspectiva tem sido, e como deve ser, né? A Bíblia fala a respeito de profecias que apontam para momentos, sinais, que falam de sinais que apontam para o fim dos tempos, para a volta de Jesus. Mas eu li um negócio, e eu queria compartilhar com vocês, que me fez pensar para além daquilo que de forma mais comum a gente tem pensado. Deixa eu localizar aqui. Que diz o seguinte: vidas israelenses, vidas palestinas têm o mesmo valor que vidas brasileiras, americanas ou de qualquer lugar do mundo. Mortes de inocentes em Israel, em Gaza, no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do mundo devem ser sempre lamentadas. Somos todos iguais. Alguns tiveram a sorte de nascer em lugares mais calmos, em épocas de paz, outros em lugares mais tensos, em épocas de guerra. Vemos neste momento o sofrimento de israelenses e palestinos, e precisamos ter empatia e respeitar a dor de todos. E eu fiquei pensando, porque eu poderia, se assim decidisse, usar os textos, ou alguns textos que falam sobre contexto da volta de Jesus, dos sinais que antecedem a vida de Jesus, o retorno de Jesus, a vinda, melhor dizendo. Mas eu acho que isso vocês já estão vendo à tortas e à direitas por aí, inclusive muita coisa sendo dita de maneira atropelada e sem sabedoria, mas eu queria pegar um outro viés de tudo isso. E queria usar um texto também de um momento caótico da humanidade, nesse caso mais especificamente lá do tempo do profeta Jeremias. Vamos ler? Lamentações de Jeremias 3, a partir do 20. Está bem diferente, né? Ainda bem que eu falei que ia ler numa versão diferente. Lamentações 3. Não, é de 20 em diante. Ainda bem que eu falei, né? Mas alguém atentou. Lamentações de Jeremias. Desculpa, gente. Mas na verdade eu fiz isso para ver se vocês estavam atentos. Vamos lá. E estavam, né? Estavam. A ponto de achar, o pastor enlouqueceu. Então tá. Lamentações 3, versículo de número 20. Lembro-me disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Ou, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se
porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Esse texto, ele é parte de um momento de grande dificuldade que o povo de Israel estava vivendo. Como, aliás, em boa parte da vida de Israel, esse cenário, esse tipo de dinâmica sempre esteve presente na vida deles. Dos conflitos, de estar sob a mão poderosa de uma outra nação. Aqui, por exemplo, é aquele contexto em que Israel sofre a invasão do Império Babilônico e a cidade é destruída, é devastada. Parte do povo é feito refém também e é levada para um outro contexto, no caso a Babilônia. O templo é invadido, é saqueado, é destruído. Aquilo que faz sentido para o povo, eles olham para aquilo aterrorizados e passam a viver sem esperança. Não temos mais um local geográfico em que a gente diga aqui é o nosso lugar. Ou se existe esse lugar, não mais há sentido, porque quem está nesse lugar agora governando não são mais os nossos, não é mais o nosso povo. E se você olhar depois eu sugiro que você leia esse texto com mais calma, mas o quadro que é aqui apresentado, por isso o texto leva o nome de Lamentações de Jeremias, é um quadro de causar depressão a alguém, de olhar para a realidade e se desesperar, e se angustiar, de olhar para tudo ao seu redor e chorar. Vocês sabem que o profeta Jeremias é conhecido como profeta chorão? É aquele que chora por causa do pecado do seu povo, chora porque prega e ninguém se converte, chora porque vê o caos. O mundo de Jeremias, aqui nesse contexto, é um mundo caótico. E ele então escreve um texto sob a perspectiva da melancolia. É uma espécie de poesia, mas poesia melancólica, em que ele vai dizer, diante de toda aquela calamidade, que seus olhos estão vendo aquilo, é inevitável, não tem como evitar aquilo, não tem como perceber a realidade de uma outra forma, não tem como enxergar seus dias sob a perspectiva que não seja da desesperança e do sofrimento. Ele olha para tudo aquilo, então ele começa a lamentar. A sua cidade está destruída, o seu povo é refém. No capítulo 1 ele começa dizendo, por exemplo, a cidade está deserta, antes tão cheia de gente. A cidade está vazia, fantasmagórica, não tem mais ninguém, ou não como era. Como se parece com uma viúva. Ou seja, é tempo de luto, é tempo de choro, é tempo de angústia, é tempo de desespero. E ele diz no capítulo 2 que o próprio Senhor, o Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem de sua ira. Ou seja, isso está acontecendo em parte porque nós criamos o problema, fomos desobedientes, e também dentro da perspectiva da soberania de Deus, sob a permissão de Deus. Então ele olha para aquilo em que não há liderança, não há reinado, não há nada da parte do povo dele, e ele olha uma calamidade que atinge aquele lugar. O povo é levado para o cativeiro, o povo é forçado a deixar suas casas, o povo perdeu a sua liberdade, todos foram dispersos. E aí, olhando para tudo isso que a gente tem visto nos últimos dias em relação a Israel, mas também não apenas em relação a Israel,
porque nós também conhecemos em algum nível o que é caos na nossa cidade, o que é violência. Nós temos aqui alguns irmãos moradores aqui de Vargem Grande que nunca experimentaram dias tão difíceis como agora, por conta de violência, por conta de guerra, de facções, enfim. E a gente fica no meio de tudo isso, né? E daí o texto que eu li inicialmente, em que no meio de tudo isso, como cristãos, nós oramos por Israel, mas também devemos orar pelos de Gaza, os que estão ali na faixa de Gaza, os palestinos, que, aliás, parte daqueles que habitam em Jerusalém são palestinos, de maneira que o problema não é entre judeus e palestinos, é entre o governo dos judeus, ou dos israelenses, com um grupo terrorista. Mas há tanta confusão que, às vezes, até nesse momento caótico, ideologias começam a pender mais para um lado que para o outro, e aí falta o equilíbrio. E como eu não queria ser mais um a levantar a bandeira simplesmente de uma maneira, sabe, apaixonada, como muitas vezes fazem, eu queria enxergar esse relato, essa situação e também as nossas constatações de violência em nossos dias, onde nós estamos, a partir desse fato. Como é que a gente corresponde, como é que a gente vive, como é que a gente enxerga, como é que a gente pode perceber ou deve perceber tudo isso à luz de todo esse momento caótico que a humanidade vive. A minha constatação é que devemos olhar como Jeremias, lamentar, apesar de saber que tudo isso está dentro do plano eterno de Deus, da soberania de Deus. Deus tem o governo de tudo isso em suas mãos, mas ainda assim é tempo de lamento. E é tempo de lamento porque parte disso passa pelo nosso fracasso em obedecer à vontade de Deus, que é boa e perfeita. Então, o profeta olha para tudo aquilo e diz: isso é resultado da nossa incapacidade de obedecer a alguém que é bom, de fazer o que nos cabe fazer porque é mandamento, porque mandamento preserva. E aí ele olha para tudo isso e escreve essa lamentação, que é, na verdade, uma prática comum naqueles dias, de usar a poesia para falar não somente de feitos maravilhosos, mas também para descrever momentos difíceis. E aí, como eu e você que tem netos, principalmente, porque já viu seus filhos, estão todos aí, criados e têm netos, a gente olha para isso e fala assim: meu Deus, que mundo vai ficar para os nossos netos? Que tipo de vida é essa que eles vão experimentar? Como é que a gente enxerga dias melhores, como diz aquela canção do Jota Quest, né? Vivemos esperando dias melhores. Como é que a gente vai experimentar? Aí é o que eu quero compartilhar com você. Apesar de toda a dureza daquele momento, de toda a dificuldade daquele momento, de toda insensibilidade da parte de alguns naquele momento, de toda a força colocada contra o povo de Deus naquele momento, o profeta faz algumas constatações nesse texto que a gente acabou de ler. Ele vai dizer que, de fato, o mundo é mau, de fato, o mundo está ao caos, de fato, ele não tem como andar pela cidade e não constatar tristeza, ruína, desgraça. Mas ele olha para tudo isso e ele diz no verso 20: lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece e o meu coração fica pequenininho. E eu fico desanimado diante de tudo isso, minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, verso 21,
lembro-me também do que pode me dar esperança. É verdade que o mundo é duro, hostil, complicado, difícil, e que, na verdade, isso não é problema dos outros, isso é problema nosso, à medida que a gente contribui muito para isso, enquanto seres caídos, pecadores. É verdade que, quando a gente constata as notícias na TV, e de maneira absoluta, né, aquele número de pessoas morrendo, às vezes até por causa daquilo nos esquecemos que tanto ou mais pessoas morrem ao nosso redor, na nossa cidade. É uma guerra tão impactante quanto, né? E aí a gente, diante desse mundo caótico, às vezes vai também tendo essa mesma sensação do profeta. Parece que a gente vai perdendo, a gente vai esmorecendo, o nosso coração vai enfraquecendo a ponto de poder descrever a mesma coisa. A minha alma desfalece dentro de mim. Mas diante disso, que é real, ele diz aí que, todavia, no verso 21, lembro-me também do que pode me dar esperança. O mundo é mau, o mundo que jaz no maligno, o mundo que é governado por gente impiedosa, o mundo que cada um está preocupado consigo, com o seu próprio mundo, com o seu próprio universo. A gente olha para tudo isso e faz essa constatação, mas ainda assim é possível olhar e ter um olhar de esperança. Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. Versículo de número 21, ele diz isso. Verso 22, graças ao amor do Senhor é que não somos consumidos. O que pode mudar o nosso olhar e o que pode transformar uma realidade, ainda que não de maneira plena e definitiva, porque isso só vai acontecer no dia em que, de fato, o reino de Deus que foi instaurado nesse mundo, ele seja consumado, de fato, não exista mais governo que não seja o próprio Deus governando sobre todos. Isso já está acontecendo, mas como dizia John Stott, o reino de Deus já é e ainda não. Ele está consumado, mas ele ainda, os nossos olhos, a gente não percebe isso, né? Principalmente quando a gente olha para realidades como essa. Mas ele faz essa constatação, há motivo para que eu e você tenhamos ainda esperança. Há motivo para que a gente não seja abatido, consumido, derrubado, ao olhar para tudo isso e, de repente, ser acometido ali de depressão, porque a gente olha e o desejo de não sair de casa, o desejo de permanecer enclausurado diante de tudo isso é muito grande. Mas lembra, enquanto povo de Deus, nós somos chamados também para levar esperança. Não é fazer de conta que nada está acontecendo, não é fazer vista grossa para o que está acontecendo, mas é olhar para tudo isso não somente e tão somente pela perspectiva do caos, mas olhar com esperança. Ele diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança? São governos? O que pode me dar esperança? É o poder bélico? O que pode me dar esperança? São os homens? Não. O que pode fazer diferença no meio de tudo isso? Não são os métodos que os homens costumam usar para estabelecer paz. Nunca, em momento nenhum da história, se buscou paz sem que não fosse necessário, na perspectiva dos homens, de segurar em armas. Nunca houve esse momento. Aliás, quando Jesus, que faz isso, apresenta essa metodologia, o que acontece? Ele é ferido pela arma dos outros.
Porque o que se entendeu de reino, o que se entendeu de dinâmica de vida, o que se entendeu de modo de vida, o que é o reino de Deus, como seria a dinâmica do reino de Deus, foi entendido de maneira equivocada, porque ali estavam seres caídos, gente que pensa a partir do seu espírito de homem caído, pecadores. Mas apesar de tudo isso, naquele momento, e também isso vale para os nossos dias, é possível haver esperança. Apesar das constatações da trágica realidade, é possível ter esperança. Como eu já disse, lá no verso 1 ele diz: eu sou o homem que viu a aflição, eu sou testemunha ocular dos fatos. Bem como nós somos, em alguma medida, se não para o que está acontecendo à distância, mas para o que está acontecendo muito perto de nós todos os dias. Da violência, do quanto nós caminhamos para nos tornarmos, literalmente falando, cada vez mais desumanos. Nós somos testemunhas oculares e, em alguma medida, até contribuímos para isso. Mas, apesar de tudo isso, é possível haver esperança. Você constata a realidade, mas é possível olhar com esperança. O versículo... Eu separei uma versão aqui da Bíblia Viva, ela diz assim, eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Essa é uma realidade para muitos de nós, quando olha ao seu redor. Perde a vontade de viver. E aí se angustia. E aí fica doido para acordar, sabe? Já teve pesadelo? E aí quando você acorda... caramba, foi só um sonho mau, foi só um pesadelo. Mas na realidade que a gente vive, parece que a gente nunca vai acordar dessa realidade. Mas o que eu quero destacar é que o que vem aí no verso 22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Porque há esperança. Porque podemos sonhar com dias melhores, porque podemos e devemos ansiar por dias melhores, e porque podemos e devemos nos esforçar no sentido de sermos seres humanos melhores, por causa do amor de Deus. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. As suas misericórdias são inesgotáveis. Então, qual é o nosso papel em meio a tudo isso? É ser esse agente que leva misericórdia. É esse que se coloca, se compadece, se coloca no lugar do outro. Que sinaliza que, apesar de duro e cruel, essa é a realidade, nós podemos oferecer para os outros algo ainda que pode parecer pequeno. A nossa ação pode ser distinta. A nossa ação pode ser distinta e deve ser distinta. Por quê? Por causa do grande amor de Deus. Então Jeremias olha para tudo aquilo e fala: meu Deus, não tenho ânimo de viver, mas quando eu me lembro do teu amor e da tua misericórdia, é isso que ainda me dá fôlego, é isso que ainda me deixa permanecer de pé. É isso que ainda mostra sentido para essa existência, embora de fato seja ela caótica. Caótica. Então, como a gente deve reagir e agir em meio a tudo isso? Nós precisamos enxergar a realidade das nossas vidas, do mundo, a partir do viés do amor de Deus. Do amor de Deus. Então, como minimizar, como diminuir, como frear, como, de alguma forma, apresentar uma dinâmica diferente para tudo isso que a gente está vendo? Pelo viés do amor. É pensando nesse atributo eterno de Deus, por causa do seu amor leal, do seu amor fiel, do seu amor que é para sempre, do seu amor que é incondicional, do seu amor que não depende da nossa propriamente capacidade de se tornar cada vez mais desumano.
O que pode trazer esperança? O amor de Deus. Em meio a tudo isso, há um Deus sofrendo e amando aqueles que estão no meio do sofrimento. Em meio a tudo isso, há um Deus que não é indiferente ao sofrimento desses, bem como aos nossos sofrimentos. Então o profeta diz, eu quero trazer isso à memória, porque se eu não lembrar dessas coisas, eu desfaleço de fato, eu sou paralisado. Se eu não lembrar dessas coisas, por causa delas eu sou acometido de um câncer ou de um ataque cardíaco. Então eu preciso pensar naquilo que me traz esperança. O amor de Deus, um amor para sempre, um amor eterno. E à medida que eu penso nisso, eu não somente penso, eu devo viver a partir disso, para que outros também experimentem disso. Para que outros também possam, apesar de constatar a realidade cruenta, difícil em que nos encontramos enquanto humanidade, ainda assim haver esperança. Ainda assim haver esperança. Porque a nossa arma é o amor. Porque a nossa bandeira para sinalizar a paz é o amor. É a misericórdia. Então lembro-me do grande amor do Senhor. Lembro-me desse amor. E lembro-me da sua misericórdia. Ela ou elas são a razão de não sermos consumidos. Então pode até parecer estranho o que eu vou dizer aqui, mas o mundo podia ser muito pior, ainda muito pior, não fosse a misericórdia e graça de Deus. A realidade poderia ser ainda muito mais difícil, muito mais hostil se não fosse a misericórdia de Deus. Poderia. E o profeta está constatando isso também. Não fosse a misericórdia de Deus, o que eu estou enxergando que é mal, que é duro, que é difícil, poderia ser muito pior. E ele então faz esse progresso no pensamento dele, ele se lembra do grande amor de Deus e das misericórdias de Deus que não tem fim, que são inesgotáveis. Então Jeremias parece enxergar aqui um facho de esperança, uma luz no fim do túnel. Mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar claramente isso, ele vê, ele percebe, ele chega a essa conclusão: ai de mim, ai de nós, ai de todos nós se não fossem as misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. E que são, ou seja, o fato de se renovar a cada manhã na sua vida aponta não para a sua capacidade de obter isso. É só porque Deus é gracioso. Essa regularidade, essa constância, essa perseverança, tudo isso que nos falta para fazer o que é bom, isso em Deus está para sempre, está sendo distribuído, está sendo derramado sobre a vida de toda a humanidade, ainda que o caos esteja ali pintado diante dos nossos olhos, ainda que. Então, quando a gente olha para tudo isso que vê ao nosso redor, para tudo isso que vê sendo noticiado, isso apenas aponta para a insuficiência dos homens, apenas para a insuficiência dos homens que tentam fazer progresso fazendo conchavos, que tentam fazer progresso. Eu estava vendo que até um pouco disso, eu passei a semana tentando entender uma coisa que às vezes a gente joga lá para trás, e tem razão em alguma coisa lá de trás. Até a gente podia dizer que isso nasce da tentativa de Abraão e Sara tentar ajudar Deus. Vamos fazer um negócio... E surgem então esses conflitos. É uma coisa meio que perpétua. Mas, com tudo isso, é resultado sempre da ação insuficiente dos homens de tentar ajeitar as coisas. Ajeitar as coisas que foram desajeitadas pelo próprio homem. Então, o que nos garante é o amor de Deus.
Por que eu devo ter esperança? Porque Deus é misericordioso. Por que eu devo ter esperança? Por que devo trazer essas coisas à memória e tentar trazer um oxigênio novo para o meu coração, para a minha mente, não a partir daquilo que meus olhos podem ver, mas a partir daquilo que a Bíblia diz que Deus é. E olha o que diz o versículo de número 23. Vou ler o 22 para a gente fazer uma sequência. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Você acha que nós merecemos a fidelidade desse Deus que é bom? Você acha que nós estamos em condição de exigir alguma coisa da parte daquele que sempre está dando algo e a gente está sempre dizendo não é suficiente? Nós não merecemos nada. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele e somente nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele e para com aqueles que o buscam. Então, ao que ele recorre? Não aos homens falidos, não aos governos impiedosos, mas aos atributos eternos de Deus, que a gente chama na teologia atributos, aquelas características que Deus possui. Deus é amor, Deus é fiel, Deus é misericordioso. E parte disso, alguns desses atributos são chamados de comunicáveis. Ele coloca à nossa disposição, não somente para que a gente possa usufruir disso, mas que a gente também possa ser gente que partilha isso, que entrega isso, que leva isso a outras pessoas. Para que os desesperançados olhem e constatem a realidade difícil, mas digam, há esperança. Por quê? Porque há um Deus que é amor, há um Deus que é misericórdia, e há um Deus fiel, há um Deus fiel. E essa fidelidade pertence somente a Ele. Então, todas as vezes que a gente constatar essa inconstância, essa dificuldade, essa coisa de tentar criar a paz, mas por caminhos de força bruta, a gente precisa lembrar que Deus faz tudo isso, só que por outro caminho. Ele tem o controle de tudo isso e Ele não precisa da ajuda de nenhum de nós. Não precisa da nossa incerteza, da nossa inconstância. O que a gente precisa é confiar naquele que é descrito pelo profeta e que se apresenta em todo o texto bíblico como alguém que tem um amor que é para sempre, e que tem uma misericórdia que é para sempre, e que tem uma fidelidade que também é para sempre. Então, diante das dificuldades que o mundo está enfrentando e que talvez você nessa manhã, no seu mundo particular, na sua dificuldade pessoal, na sua angústia pessoal, no seu desespero existencial pessoal, não olhe simplesmente para as circunstâncias. Lembre-se que apesar de constatar que de fato a vida tem sido difícil para muita gente, e talvez você esteja entre essas, de um modo geral é difícil para todos nós, mas talvez hoje você esteja enfrentando uma dificuldade que só você sabe a intensidade, aquela dor, o quanto ela é aguda. O que a gente precisa fazer diante de situações difíceis, sejam de guerras entre países ou guerras do nosso próprio íntimo, aquela culpa, aquele medo, aquela angústia, o que a gente precisa fazer é trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode fazer com que a gente enxergue a realidade com outros olhos, o amor do Senhor. O fato de não merecermos misericórdias, e a palavra misericórdia aqui que significa colocar o coração na miséria. Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Não merecemos isso, mas é assim que Ele age conosco. A sua fidelidade a cada manhã pode ser experimentada, mesmo quando você faz o que não é bom. E como eu disse em outro momento, em mensagens anteriores,
Mesmo a gente fazendo o que é mal, isso não muda quem é Deus. O agir de Deus é sempre a partir daquilo que Ele é: amor, misericórdia e fidelidade. Que isso traga esperança para a gente, que isso nos traga esperança também para que a gente seja capaz de levar pela misericórdia de Deus esperança e que a humanidade consiga enxergar a sua existência por esse viés desse Deus que é amor, misericordioso e fiel para com todos. Amém?